Olá, estudantes, como vocês estão? Coceira. Espero que estejam todos bem. E hoje eu vou responder mais perguntas de vocês. Eu fiz o último vídeo não faz tanto tempo assim, respondendo vocês, principalmente as suas questões aí sobre economia, porque é o que vocês mais me mandam perguntas. Eu vou começar aqui fazendo uma do Instagram, que a pessoa, ela excluiu o Instagram dela. Entendo completamente, também não gosto de Instagram, então eu não sei o nome, mas a pessoa escreveu um textinho aqui me perguntando o seguinte: Oi, tudo bem? Sim, estou bem, obrigada. Eu penso em fazer economia mais voltadas para humanas e tô passando um perrenguinho, gostei do perrenguinho, para encontrar alguém que fale sobre as profissões mais voltadas para humanas sem ser gestão de projetos. Se você tiver um tempinho e paciência eu tenho de monte, gente. Será que você poderia falar sobre isso em um post ou falar aqui mesmo o nome de algumas dessas profissões? Agradeço desde já. Bom, pessoa que deletou o Instagram, vamos lá. Eu mandei para essa pessoa já uma lista de algumas profissões possíveis, então eu vou falar aqui para vocês o que eu mandei para ela e falar um pouco sobre isso, porque eu sei que tem bastante gente aqui que me perguntou sobre economia mais de humanas, então chegou a sua hora, o seu momento de brilhar. Eu vou fazer um vídeo só sobre mercado de trabalho, mas aqui já é um spoiler. Vamos lá. Consultoria, jornalismo econômico, políticas públicas, marketing e publicidade. Sim, eu mesma já trabalhei com marketing e publicidade estando na economia. Virar docente, ou seja, seguir carreira acadêmica. E você também pode ser historiador, analisar âmbitos econômicos da história. Então, assim, a gente tem dentro da economia a própria história. Então, você pode seguir essa área de ser um pesquisador sobre história econômica do Brasil, por exemplo, que é uma matéria que eu tenho. Você não precisa necessariamente só seguir a parte de exatas, mas você precisa ir para uma faculdade que seja mais dessa linha. Ai, gente, vocês viram que tem uma melancia? Do nada, eu amo melancia. E aí eu decidi deixar ela aqui hoje. Próxima pergunta, né, gente? Quero cursar economia na USP. Será que você podia me explicar uma dúvida? A questão do inglês. Eu tenho que saber inglês? Os livros não têm tradução? Então, basicamente, a pergunta do Diogo foi: eu preciso saber inglês para entrar na economia da USP? O que eu falaria? Sim, é preciso, mas assim, dá pra ir sem o inglês. Só que, meu amigo, você vai ter que aprender o inglês uma hora. Os livros não têm tradução, que foi a pergunta do Diogo. Não tem tradução, então assim, o que eu falei pra ele é: a gente lê o livro em inglês, tem aula em português e fica misturando os idiomas o tempo todo. Dá sim pra você se formar sem ler o livro, tá? Dá sim pra você procurar. Então, por exemplo, eu vou dar essa dica no vídeo de quarto semestre, mas posso falar já agora. A gente usa o Nicholson pra microeconomia, mas dá pra usar o... acho que é Varian, que chama, Varian. Eu vou deixar lá no vídeo do quarto semestre, igual eu deixei do terceiro, tudo bonitinho, os livros e tudo mais. Mas dá pra você trocar, só que assim, a explicação não é tão boa. Então assim, gente, é uma questão, você precisa saber inglês. A minha primeira aula de economia, o professor virou pra gente e falou assim: duas coisas que vocês precisam fazer urgentemente, estudar inglês e ler jornal. É isso, então são os requisitos básicos pra você fazer economia. Próxima pergunta aqui, tô no Note, tá, gente? Estamos aqui em casa. Ó, como é o mercado de trabalho na área em relação a dar dinheiro? Sempre tem oportunidades? Se é difícil conseguir emprego ou ganhar dinheiro na área? Então tá, vamos por partes. Como é o mercado de trabalho, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas é bem amplo, já falo desde cara. Economista faz um monte de coisa. A gente brinca que todo mundo precisa de um economista alguma vez na vida. Existe, então assim, depende da área que você quer ir, sim, economista consegue ganhar uma grana muito boa, muito alta, principalmente se você vai trabalhar em bancos. Mas depende da área que você quer seguir. Sempre tem oportunidades? Sim, mas de novo, depende da área. Sempre tem oportunidades para economista, mas você é um economista que quer ir para qual área? Depende da área, vai afunilando cada vez mais. Por isso que eu sempre falo da importância da gente já saber a área mais ou menos que a gente quer ir, desde escolher a faculdade que você quer cursar. Então, por exemplo, se você fala que você odeia mercado financeiro, vai para uma faculdade que só tem história e de repente começa a gostar de mercado financeiro, difícil, entendeu? Porque aí a sua faculdade não vai ter te preparado tão bem para isso. Mas é cada caso um caso. Dificuldade de conseguir emprego. Depende, eu ainda tô na parte de estágio, não de emprego. De estágio, pra mim, pessoalmente, está sendo bem difícil, porque eu quero áreas muito específicas. Então foi como eu falei, se você quer uma coisa muito específica, é mais difícil conseguir emprego. Se eu, por exemplo, quisesse ir para algo mais amplo, eu tenho certeza que eu não estaria tendo
a dificuldade que estou tendo, entendeu? Então, para a área que eu quero ir, além da faculdade, você precisa ter muito cursos extras, programação, conhecimento de mercado financeiro, assim. Então, assim, é uma coisa que eu posso falar sobre mais tarde ou em outro vídeo, enfim, porque é bem complexo e é uma coisa que eu estou vivendo agora. Mas depende da área que você quer ir. É difícil? No geral, não é difícil você arranjar emprego, mas depende muito da área que você quer seguir. Aí aqui só o Lucas, foi o Lucas? O Lucas perguntou se alguém já passou por econometria. E não foi exatamente uma pergunta, foi, mas não foi. Mas eu ia falar pra vocês o seguinte, eu vou começar a econometria agora no meu 5º semestre, mas eu estou fazendo um curso de uma professora da USP que vai dar econometria pra gente, lá no Coursera. É porque, assim, para alunos da USP esse ano, como teve pandemia e tudo mais, eles liberaram desconto para os alunos da USP, então eu consegui esse curso de graça. Eu não sei se quem é de fora tem que pagar esse curso específico, mas se você aí quer saber se você... será que eu vou gostar de economia ou não? Minha dica sempre é, faça alguns cursos bem avançados assim, pra ver se você entende alguma coisa, se você gosta de alguma coisa. Mas essa é a minha dica, tipo assim, tá com medo de uma matéria? Cara, vai buscar ela, vai buscar curso dela, algum vídeo no YouTube sobre isso. Não se assuste, porque tem umas coisas que realmente parecem super difícil, mas é pra você ver se você gosta ou odeia, entendeu? Já é pra você ir eliminando coisas. Vamos lá, essa pessoa me perguntou o seguinte: eu me inscrevi para economia para começar o ano que vem. Tem alguma dica de áreas para arrumar estágio? Áreas para arrumar estágio, não entendi bem a sua pergunta. Eu não sei se é exatamente se você quer dica para começar num estágio ou dica para escolher a área que você quer para o seu estágio. São duas coisas bem diferentes. Mas vamos lá. Dica para você começar a estagiar é ser diferente de todos os outros. Isso é, tipo, essencial, gente. Pensa assim, você e todas as pessoas da sua faculdade, todas foi um exagero, mas tipo assim, muitas pessoas... Ai, caiu minha melancia. Deixa eu desarrumar o cenário. Deixei cair tudo. Muitas pessoas que vão tentar essa vaga com você provavelmente são muito parecidos com você, fizeram faculdades nas mesmas faculdades, faculdades muito boas. Então, assim, seja diferente dessas pessoas, estude alguma coisa diferente que vai agregar para aquele trabalho. Porque eu tenho certeza que os recrutadores não aguentam mais ver as pessoas falando mais do mesmo. Então, dica para arrumar estágio é sempre essa. Seja diferente dos outros concorrentes. Não tô falando seja melhor. Eu não gosto dessa ideia de você precisa ser melhor do que os outros. Você precisa ser diferente e esse diferente precisa agregar de alguma forma, assim, na área que você tá tentando entrar. E dica para arrumar a área é a mesma coisa que eu acabei de falar. Faça cursos. Faz curso de mercado financeiro, faz curso de gestão pública, faz curso de tudo que você conseguir encontrar para você ver o que você gosta mais, que assunto você gosta mais, e converse com pessoas que estão nesses lugares, nesses cargos, para saber se realmente é isso que você quer. Vamos para a próxima pergunta então. A Arqueido me fez duas perguntas. A primeira é: você diria que a empregabilidade para alguém formado em economia é ruim? É muito comum ver alguém formado não conseguindo emprego depois da faculdade, ou é uma área que mesmo os medianos conseguem se virar? É uma área que eu acho que a empregabilidade é muito boa, como eu disse antes. Se você, por exemplo, não quer ir para as áreas mais comuns que um economista vai, você pode, sei lá, tentar logo mais começar uma pós, começar algo do tipo, e eu acho que é ok arranjar um emprego. Como é uma área que mexe bastante, por exemplo, com matemática e história, eu tenho certeza que você consegue arranjar alguma coisa nessa área, sabe? E eu acho que, pelo menos convivendo com as pessoas que eu convivo, tem muita gente começando startups agora. E assim, se você já faz uma economia com a programação, por exemplo, é certeza que você vai conseguir algum emprego. Não necessariamente onde você quer, isso é uma coisa que eu estou aprendendo agora, não necessariamente você já vai começar onde você queria começar, mas eu não tenho, assim, na minha cabeça alguém falando pra mim, desde que eu falei que eu queria economia até hoje, história de pessoas que se formaram e não conseguiram emprego, de verdade, assim. Porque realmente é uma área que é muito ampla, como eu disse e falo o tempo todo, então é possível, sim, você conseguir um emprego. E aí, eu não entendi esse negócio de mediano, gente. É uma área que os medianos conseguem se virar. Olha, não sei o que é medianos. Eu ia falar que, assim, a faculdade em si é muito difícil. Então, se pra você mediano é uma pessoa
sei lá, que não consegue acompanhar direito, essa pessoa já vai sair na faculdade, então ela não vai chegar nem no se formar. Mas é que eu não gosto da expressão mediano, eu acho que esforço é a palavra, esforço, dedicação, persistência. Então, não existe pessoa mediana, existe pessoas que desistem e pessoas que continuam mesmo com as dificuldades. Então, assim, se você é a pessoa que desiste, você não vai se formar, então um emprego você não vai conseguir. Não pelo menos nessa área. Mas se você é uma pessoa esforçada, persistente, continua, sabe? Ai, peguei 20 recuperações. Pegou, mas continua, entendeu? Você vai se formar do mesmo jeito que as outras pessoas. Então eu acho que existe essa diferença. Sim, você vai conseguir um emprego, basta você ser persistente, estudar o que precisa, pedir ajuda, ir atrás de quem tá na sua frente. Enfim, gente, há formas, há diversas formas, quem quer consegue. Eu sempre odiei essa frase, mas é a maior verdade. Quem quer realmente consegue e você tem que ir atrás. E tem mais uma pergunta. O nome da universidade pesa muito no currículo? Alguém mediano, mais uma vez o mediano, alguém mediano formado por uma particular pouco conhecida enfrenta muitos problemas? Primeira pergunta, se o nome da faculdade conta? Sim. De novo, infelizmente não acho isso legal. Por exemplo, a minha faculdade, USP, o nome é muito forte, então realmente é mais fácil a gente conseguir emprego, só que não necessariamente a faculdade tem um bom ensino. Mas sim, conta muito o nome da sua universidade. E aí ele perguntou, talvez mediano, agora pensando, seja uma pessoa que só tira 5, vai, uma pessoa na média. Então talvez a pergunta dessa pessoa seja, alguém que só tira 5, uma faculdade particular não reconhecida, consegue emprego? Consegue, mas claro que você vai estar lutando com uma galera que tira 10 na USP. Porque isso existe e conheço essas pessoas. Aliás, um beijo pros meus amigos que são assim. Então vai ser com certeza muito mais difícil. Uma coisa que eu conversei com a minha irmã uma vez foi que ela falou, porque eu, por exemplo, sou aluna mediana. Gente, pra mim é até 7, entendeu? Lógico que às vezes tem uns 9 e tudo mais, mas eu não me importo. Sempre falei pra vocês, não me importo. Pra mim, tirar 7, sendo que eu tô estudando outras coisas, é incrível, maravilhoso. Mas eu tava falando com a minha irmã que estuda numa escola particular, numa faculdade particular, e ela falou, cara, 5 na particular é quase, sei lá, um 3 numa faculdade boa. Então ela se esforça mais, já que o nome da faculdade não é tão bom. E isso faz sentido. Eu não gosto de assumir isso, eu acho que todo mundo devia ter nome, digamos assim, a gente devia olhar a pessoa que está se formando e não onde. Mas enfim, gente, não é assim que os recrutadores olham, não é assim que o mercado de trabalho olha, então a gente tem que se esforçar mais. Então um aluno que só tira 5 numa faculdade que é particular, que ninguém conhece, que foi a pergunta aqui, o caso da pergunta, essa pessoa precisa se esforçar mais porque, de novo, ela vai lutar em vagas com pessoas de, sei lá, de um INSPER, Mackenzie também, um IBMEC, uma USP. Então, essa pessoa precisa se destacar de alguma forma. Qual é o diferencial dessa pessoa? Tem aqui também uma que não foi exatamente uma pergunta, mas uma pessoa falou uma coisa interessante, que é sobre os certificados de mercado financeiro. A pergunta aqui foi se ele faz primeiro o CPA 10 ou se ele já pula pro 20. E eu falei, com certeza, sem sombra de dúvida, já pula pro 20. Você vai ter que estudar, sei lá, uns 2 meses a mais para conseguir um certificado muito melhor. Muito assim, o 20 é melhor que o 10, então eu acho que vale a pena. E se vocês acham interessante também, eu posso falar sobre certificações do mercado financeiro, é uma coisa que eu ainda estou estudando, indo atrás, pesquisando, mas posso falar sobre. E é isso. Não era bem uma pergunta, mas eu achei interessante falar sobre certificações. A Gabi, agora um beijo pra Gabi. Gabi, somos super amigas, pra mim a gente é super amiga. A Gabi me perguntou assim, há alguma matéria que envolva ciência política? Bem, da economia, claro. E assim, nas obrigatórias, não exatamente. Tem um pouco de ciência política, por exemplo, quando a gente aprende formação econômica social brasileira, tem um pouco de ciência política, mas uma matéria só de ciência política, existe essa matéria, pelo menos na USP existe, só que ela é eletiva, não, acho que é optativa. É uma matéria do IRI, que é o Instituto de Relações Internacionais. Então, assim, sempre que eu falo pra vocês sobre as matérias, eu penso sempre em como a USP funciona, que tem as obrigatórias e aí você pode ir caçando optativas e eletivas. Então, por exemplo, dentro da economia, eu posso ter as minhas obrigatórias de economia e fazer uma optativa em astronomia, se eu quiser, sabe? Tipo, é comum fazer isso. Mas eu sei que tem faculdades que não são assim, principalmente as particulares. Eu não entendo ainda direito
como funcionam as particulares, porque me parece que você só tem aquilo e aquilo que você tem que fazer. Eu realmente nunca perguntei, a ignorância minha, nunca ter perguntado ou ido atrás de pesquisar como funciona, mas então eu tô falando pelo menos de faculdades públicas que eu conheço, você pode fazer matérias em qualquer instituto, então você pode ir atrás de fazer uma matéria de ciência política. Mas na grade de economia em si não tem uma matéria só pra isso. É isso, não queria... deixa eu ver. Eu falei que eu não queria que fosse um vídeo comprido, já estamos aqui em muitos minutos, então eu acho que vou parar por aqui. Muito obrigada por quem assistiu o vídeo, não esquece então de se inscrever, de curtir e tudo mais. Um beijo a todos e até o próximo.